aí pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma integração com a API do Notion utilizando apenas o Node. O Notion é essa ferramenta aí que é utilizada para fazer organização pessoal, organização de empresas, organização financeira, você consegue fazer muita coisa lá dentro. Aqui mesmo a gente utiliza bastante o Notion. Eu sou o Agostinho e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Já larga o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. E se você deseja evoluir como programador ou programadora, clica no link aí da descrição. Como já sabemos, o Notion ele é uma ferramenta poderosíssima e utilizada por muitas pessoas, né, para se organizar. Você consegue fazer muita coisa nele, escrever documento, criar banco de dados, fazer planilha automatizada, fazer um Kanban. Cara, dá para fazer muita coisa aqui dentro do Notion. Então, né, o Notion também facilita a nossa vida, porque ele tem uma API muito bacana para a gente conseguir editar documentos, editar não, mas também criar coisas lá, listar lá dentro do seu workspace. Então, você consegue fazer muita coisa com o Notion por essa API, dando mais poder ainda para essa ferramenta poderosíssima. Se a gente vier aqui embaixo do site original, ele tem esse API Docs aqui que a gente consegue, né, começar a olhar a documentação da API desse cara, beleza? Então, antes de começar a fazer qualquer coisa aqui, eu vou abrir o meu Notion, eu criei aqui uma página vazia, né, e a gente vai criar uma planilha de despesas. Isso aqui quase que todo mundo tem, né? Uma planilha de despesas aí. E aí, o que a gente vai fazer nessa planilha? Eu vou criar ela como uma tabela. Aqui eu vou criar em nova base de dados, que ele vai criar um banco de dados. É importante entender como é que o Notion funciona nessa questão. O banco de dados do Notion, ele é basicamente um agrupamento de páginas novas com propriedades. Inclusive eu consigo criar outro banco aqui dentro se eu quiser. Então é uma loucura esse negócio. Mas ele basicamente cria páginas novas, né? E a gente consegue adicionar propriedades aqui. Por isso que a gente criou, né, uma tabela como banco de dados. Deixa eu, inclusive, fazer essa minimização aqui. Daí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse nome aqui para... Não vou deixar nome, né? Que vai ser tipo assim o nome da despesa. Então vai ser, sei lá, gastei numa pizza. Aqui eu vou editar essa propriedade e vou colocar que vai ser um número. Boa. E o formato de número vai ser o real. Eu consigo pesquisar e vai ser o real. Opa, esqueci também de trocar um número. O número não, o nome da propriedade, que vai ser valor. Isso aqui é o valor da minha pizza. Coloca lá, R$40. Ele já formata aqui. Por isso que eu coloquei real para ficar bonitinho aqui na nossa tabela, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer é criar mais uma propriedade aqui que ele vai ter, que vai ser a origem. A origem, ele vai ser do tipo seleção, e aí a gente vai criar algumas opções aqui. Eu vou colocar Pix, vou colocar dinheiro, eu vou colocar crédito e vou colocar também débito, só para a gente ter todas essas opções aqui, tá bom? Quando a gente cria, a gente pode vir aqui, ó, e ele vai ter, né, já para a gente selecionar qualquer, como se fosse um select, né? Ele é um select, na verdade. Beleza? E por último, eu vou colocar aqui a data, né? Eu vou colocar a data aqui para a gente poder falar quando é que ocorreu essa transação, né? Quando é que ocorreu esse gasto. Beleza? Só para a gente ter vários tipos de dados aqui. Então a gente tem um campo de texto, a gente tem um campo que é um número, a gente tem um campo que é um select, a gente tem um campo do tipo data. Só para a gente poder fazer aqui algo mais didático, beleza? Nosso objetivo aqui é fazer duas coisas. A gente vai listar os dados que estão nessa tabela e nós vamos também conseguir criar dados nessa tabela. Dá para fazer mais coisas, dá para excluir, dá para poder ali, editar um dado ou outro, mas a gente vai fazer só essas duas, só para ver como é que faz na prática, beleza? Então eu vou minimizar aqui o meu Notion e o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar a nossa aplicaçãozinha aqui. Largo o Notion aí de lado por enquanto. Vamos vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada Notion API, que a gente está usando a API do Notion, né? Vou entrar dentro dessa pasta com o VS Code. Show de bola. Eu vou dar um zoomzinho aqui para a gente enxergar melhor esse cara. Mas beleza, temos aqui o nosso VS Code. E o que eu vou fazer?
Eu vou abrir o terminal e vou dar um npm init -y. Eita, nós. -y, pronto. Ele vai criar um pack de JSON aqui pra gente. E, bom, só vou editar algumas coisas aqui. Eu vou colocar a description usando a API do Notion. No autor aqui eu vou abrir um objeto, vou colocar o name. Oxi, aí agora saiu. Agostinho Neto. E vou colocar a URL https://github.com/Agostinho Neto. Você coloque aí, né, os seus dados, tá bom? Próxima coisa que eu vou fazer, vou salvar aqui por enquanto, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta source, e aqui eu vou colocar um main.js. Por quê? O que é a minha ideia aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar o script, né? Nós vamos rodar aqui o nosso projeto, eu não vou criar uma API, eu não vou utilizar a Express nem nada, a gente vai usar o Node e a API do Notion, tá? Então, como é que a gente vai fazer para interagir aqui com o nosso sistema? Vai ser tudo por linha de comando, como se fosse um CLI, alguma coisa assim, né? No final é quase que uma CLI mesmo. Então vai ser tudo por linha de comando. O que a gente faz? Eu quero que a gente rode lá o npm start e passe os parâmetros. Se eu quiser criar, eu vou colocar um create. Deixa eu comentar isso aqui. Se eu quiser criar, eu vou colocar um create e os dados aqui logo na frente, né? Utilizando ali o console, o terminal. Se eu quiser listar os dados, eu vou dar um npm start e vou passar aqui, né, o list. Beleza? Então é assim que vai funcionar o nosso sistema. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu já criei o main.js aqui, então eu vou falar que o nosso entry point aqui, né, o nosso arquivo, ele é o source/main.js. Outra coisa que eu vou fazer também é eu colocar aqui o tipo aqui da aplicação é module, para a gente poder utilizar a sintaxe de import e export. Eu vou criar um start aqui e vou rodar node, ponto, porque aí ele já vai bater aqui na source/main.js, né? Show de bola? Nosso package JSON está configurado. Agora a gente pode começar aqui a escrever o nosso main.js para a gente fazer essa parada aqui de poder utilizar a linha de comando. Primeira coisa é saber como é que nós vamos capturar os inputs que nós damos aqui, né, para rodar o nosso projeto, né? Então, toda vez que a gente faz isso aqui, ó, eu dou um npm start, né, ele vai rodar o meu arquivo. Se eu der um console.log aqui, start, por exemplo, e rodar de novo npm start, ele vai dar um console log aqui. Se eu fizer npm start e passar alguns parâmetros aqui para ele, como create, por exemplo, como é que eu faço para recuperar esses parâmetros passados aqui? Primeira coisa é que a gente consegue recuperar lá de dentro esses caras do process.arg. Isso aqui traz um array de todas as coisas separadas por espaço que a gente escreveu aqui. Então, se eu rodar isso aqui de novo, ele vai trazer, ó, primeiro ele rodou um node, né, por causa do node, ele rodou um node, então ele vai lá no caminho do node e faz o que tem que fazer. Ele foi no caminho do nosso diretório, né, e o terceiro parâmetro é esse aqui. Só lembrando, quando a gente quer passar, nessas versões mais novas do Node, quando a gente quer passar algum parâmetro aqui para dentro, para ser executado ser executado não, mas ser concatenado com esse cara aqui, né, com esse script aqui, a gente tem que passar dois traços dessa forma aqui, né? Então aqui ficaria como se fosse isso aqui, ó. Então é dessa forma que a gente faz. Então ele traz o array aqui, né, com as posições em sequência de cada um dos argumentos que nós passamos aqui na hora de rodar o nosso script, né? O nosso comando aqui no terminal, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para recuperar? Bom, se é um array, se eu dar um ponto @2 para pegar ele lá na terceira posição, ele vai entender, ó, vou rodar de novo, aqui ó, já pegou o create. Então é assim que nós vamos pegar essas informações, beleza? Dado isso, eu vou criar aqui então um esqueminha para a gente poder saber qual método executar, se a gente vai listar ou se a gente vai criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const method, que vai ser o método, eu vou recuperar isso lá dentro do process.arg v@2, que eu quero pegar ele na terceira posição, tá bom? Do array. E aí eu vou fazer um switch case aqui. Eu vou usar o method, e aí dentro do meu switch case, o que eu vou fazer? Caso ele seja create, eu vou, por enquanto, dar um console.log no create, né, e vou dar um break aqui.
Caso ele seja list, vou dar um console.log em list também e dar um break aqui. E caso ele não ache nenhum, então, ou seja, o default, eu vou simplesmente dar um console.error falando que method not found, o método não encontrado. Beleza? Vamos testar isso aqui por enquanto? Então eu vou rodar aqui, né, o nosso scriptzinho. Se eu der um create, ele deu um console log no create, beleza. Se eu der um list, ele deu um console log no list. Se eu escrever batata, ele vai falar que o método não foi encontrado. Então a gente já está conseguindo mapear aqui com nossos comandos o que a gente vai passar ali, né? Já que nós construímos aqui uma forma de interagir com o nosso sistema, o que nós vamos fazer? Vamos configurar um Notion para poder receber essa integração e aí assim a gente vai conseguir criar os métodos aqui, né? Listar os dados lá do nosso Notion ou inserir dados lá também. Então, para a gente conseguir configurar o Notion, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos lá em developers.notion. Ele vai abrir aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, em View My Integrations. Ele vai abrir aqui, o meu já estava logado, né? Eu vou criar uma integração nova aqui. Essa integração vai se chamar, vamos lá, gastos, YouTube. Vamos criar dessa forma. Você pode fazer um upload de uma imagem aqui para ficar um ícone bonitão e tal, mas eu não vou fazer isso. Criar aqui, beleza? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso código, primeiro, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instalar o pacote do Notion, para a gente poder utilizar a API deles. Dá para utilizar a API diretamente, mas eles têm uma SDKzinha aqui que a gente consegue já utilizar, já facilita muito a nossa vida. Então, eu vou dar um npm install no @notionhq/client, tá? Então, ele vai instalar aqui pra gente. Enquanto instala, não esquece de comentar aí embaixo, né, o que você tá achando, se você tem alguma dúvida, que nós vamos te responder, tá bom? Já instalou aqui. E eu vou criar, então, aqui um cara chamado config, pra gente poder, uma pasta chamada config pra gente configurar o Notion aqui pra gente. Vou dar um notion.js e vou configurar aqui. Então, vou importar lá de dentro do @notion client, eu vou importar aqui o client. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um export const notion, que vai ser uma instância do client. E aí, a gente passa algumas opções aqui para ele, que no caso vai ser o auth. Se eu der Ctrl espaço aqui, ó, ele já traz para mim, tá vendo? Ctrl espaço, ele já traz algumas coisas que a gente vai, que a gente pode configurar. No caso, vai ser o auth. E dentro do auth, nós vamos colocar o seguinte. A gente vai colocar a nossa chave, que é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essa chave aqui que nós vamos colocar lá para configurar. Coloquei aqui. Ah, tá pronto? Já posso sair utilizando? Ainda não. Outra coisa também é que a gente precisa saber o ID do banco que a gente vai mexer. No caso, é esse banco aqui. E como é que a gente descobre? A gente vem aqui, ó, copiar link. Tá vendo? Nesses 3 pontinhos, copiar link. No caso, eu vou só colar ele aqui. Comentei aqui até para não ficar bagunçado, mas eu vou só colar ele aqui porque a gente precisa aqui, ó, depois do notion.so, a gente vai pegar esse ID aqui, ó, até onde vai essa interrogação. Então a gente vai pegar toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é o ID do banco, tá bom? Tem que pegar certinho, senão ele não vai encontrar o banco. Copiei ele aqui e eu vou exportar uma outra constante aqui, chamada database _id, que é o ID do meu banco de dados aqui, tá bom? Com isso, a gente agora pode, sim, integrar com o Notion, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou criar aqui uma pasta chamada Services, aqui dentro do Source, tá? Uma pasta chamada Services. E nessa pasta, eu vou criar um list.js. Vamos começar pela listagem, tá? Na listagem, eu vou exportar uma função assíncrona, que vai chamar list. E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou bater lá na API, pra gente testar, né? Vamos ver se esse cara tá funcionando. E como é que a gente faz? Eu vou dar um const result, uma variável aqui chamada result, e ele vai, né, chamar a API. Então, eu vou chamar o nosso client, que nós configuramos aqui no notion.js. Então, eu vou importar o Notion e o... Deixa eu já dar o from aqui para poder dar o autocomplete. Que vai ser de /config/notion.js.
tem que ter o ponto .js no final, tá? Porque a gente está usando o type module, que a gente colocou aqui, ó, tá vendo? Então tem que ter o ponto .js no final, senão ele não vai achar. E aí aqui eu vou pegar o Database ID. Então a gente vai usar o Notion aqui no result. E aí a gente está querendo pegar um banco de dados, os dados de um banco de dados, mas a gente consegue pegar outros dados, tá vendo? Páginas, bloco, comentários, etc. Mas a gente quer um banco de dados. E aí a gente vai usar o método query, que vem aqui. A gente vai abrir uma chaves aqui para a gente poder passar o Database ID, que é obrigatório. Então a gente passa ele aqui. Com isso aqui a gente já vai trazer os dados, quer ver? Eu dou um console.log no result aqui, ó. E aí lá no nosso main, para a gente poder sair utilizando ele aqui, nós vamos importar ele, import list, .services/list, e tem que ter o ponto .js no final. E aqui eu vou só executar o método list, né? Nem precisa passar o await aqui nem nada, porque depois disso nada é executado mais, então não tem problema. Então eu vou rodar um npm start, --list. Ele deu um probleminha aqui, ó, could not find database. Ele não achou o nosso banco de dados. Pode ser que a gente colocou alguma coisa errada. E por que que ele deu esse erro, né? A gente esqueceu de fazer uma coisa importante, que é liberar o banco para integração. Então a gente vem nesses 3 pontinhos aqui no Notion, no nosso banco, conectar-se a, e vai ter aqui, ó, você pode pesquisar também, mas vai ter o nome aqui, né, da integração que você criou, e aí você pode, né, você deve conectar aqui. Aí sim ele vai liberar pra gente, ó. A gente vê aqui e dá o npm start list de novo. Agora ele trouxe, ó, tá tudo aqui, ó. Beleza? Ó, vou até melhorar aqui pra gente poder ver esses objects aqui abertos. Eu vou fazer um hackzinho aqui, que é json.stringify. Vou passar aqui o result, null e 2. Dessa forma ele vai trazer esses objetos abertos pra gente. Então dá pra ver já que ele trouxe aqui, ó, uma linha que tem dados, ó. A origem, que é no Pix, tá vendo? A data, que a gente colocou lá uma qualquer. O valor, que é R$40. E o nome. Show? Então aqui a gente já tá conseguindo ver, né? Mas a gente precisa melhorar esses dados aqui. Não dá pra usar direito isso aqui. Não dá nem pra entender direito isso aqui. Então vamos melhorar essa visualização. Eu vou criar aqui um array, que vai ser onde nós vamos guardar os nossos dados que serão trabalhados, tá bom? Vou criar um array vazio aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for off. Fazer um for off aqui, que ele vai pegar o resultado. Vou trocar isso aqui para response. Fica melhor. Vai pegar o resultado, response.results. Mas se a gente for ver aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ele tem um array lá em cima, ó. Começa o objeto e é dentro do results que tá as nossas linhas lá do banco de dados, e dentro de result, para cada registro, ele tem um properties, que aí sim vem os dados ali daquela linha, né? A gente tem um monte de linha que tá vazia, mas é basicamente isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir esse for aqui, e aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou desestruturar o que vem de dentro desse result.properties. Né? E aí aqui eu já consigo desestruturar algumas coisas. Eu vou pegar o nome, o valor, a origem, a data, que basicamente são essas propriedades aqui, ó, nome, valor, origem e data. Tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, para ele não ficar pegando as coisas que estão vazias, eu vou verificar se tem pelo menos um nome. Se não tiver um nome, eu não vou nem pegar aqui no meu resultado, tá bom? Então como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável chamada name. Eu sei que o name está dentro de nome. Olha lá, vamos lá. Ele está dentro de nome, que é o nome, ponto. E aí eu sei que isso é um array. E ele sempre vem na primeira posição o nome. Então, ponto title. E aí eu vou colocar aqui, isso aqui pode não vir, né? Porque é um array. Então, vou colocar um no safety aqui. Deixa eu pegar o que existe. Então, ele vem o title. Dentro do title, na primeira posição, que não é 1, é 0, né, ele tem o text, e aí dentro do text ele tem um content. Show? Então dessa forma aqui a gente consegue pegar o name. Se não existe name, a gente só dá um continue aqui no nosso array. Ele vai ignorar esse cara. Se existir, ele vai passar aqui para baixo e a gente pode continuar fazendo o nosso mapping aqui, né? Então eu vou criar um const expense
que vai ser o name, obviamente, né, que eu já peguei lá em cima. Ele vai ter o amount, que é o valor, então vai ser valor.number. Tá aqui, ó, eu tô só seguindo aqui. Valor.number. E aí eu vou fazer o seguinte, se não tiver nada, o number, pode ver que ele vem como nulo. Aí eu vou fazer esse null safe, esse null list aqui. E aí, se não tiver nada, eu vou colocar undefined, tá? Só pra não ficar nulo mesmo. Eu prefiro que não venha a propriedade. O origin, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a origin, colocar... Ele é um select, né? Então ele é ponto .select. E aí, ele pode ter ou não um name lá, ó. Se a gente tiver aqui a origem, tem um select, mas ele pode ser nulo. Então, por isso que eu coloquei no safety aqui. E aí, cadê o origin? Que é o select, depois ponto .name. A gente consegue pegar ele aqui. E o próximo, que é o último, é o date. Então, a gente dá um data.date.start. Aqui, ó, data, date, start também. Pode ser que não exista esse date. E aí, para ficar mais legal ainda, a gente pode dar um new date, né, para trazer uma data do JavaScript. Que aí fica bem legal. Beleza? É isso. Aí nós temos o nosso expense aqui. E no final, a gente só dá um expenses.push, passando esse expense. O console log no expenses. Dessa forma, ele deve trazer apenas o cara já formatado aqui, sem trazer os vazios. Olha que legal. Então a gente já tem aqui nossa sisteminha trazendo aqui os dados do Notion. Olha que legal. E por último, a gente precisa fazer a parte de criação, né? Deixa eu fechar esse terminal. Parte de criação aqui, né? Para a gente poder finalizar nosso vídeo. Então eu vou criar um arquivo chamado create.js. Eu vou copiar basicamente esse arquivo aqui. Vamos reutilizar ele. Vou trocar aqui para create. Por enquanto, deixa isso aqui. Eu vou tirar tudo aqui, na verdade. Pronto. Já temos aqui nosso arquivo create. E aqui nós vamos receber qual que é os dados de forma, vamos chamar de forma crua, né? Por quê? Quando a gente passar aqui, minha ideia é que a gente faça o seguinte. A gente deu um npm start, -- create e passe aqui, né, um objeto com os dados. Então, vai ser... Primeiro tem que ser aspas simples, porque a gente vai usar aspas duplas lá dentro. Então, vai ser name, por exemplo, um gasto aqui, um PC novo. O amount, eu estou basicamente escrevendo um JSON aqui, tá? Eu quero que esses dados sejam no formato JSON. Só que eles vêm no formato de string aqui, porque a gente está dentro do terminal. Então, amount vai ser um PC novo, aí vou colocar R$10.000. Vou colocar aqui também a origem. Vou colocar origin, já estamos usando tudo em inglês. E a origin vai ser no Pix. E o date pode ser aí a data, né? Tem que ser nesse formato aqui, ó. Tem que ser primeiro o ano, depois o mês, colocar janeiro, 1º de janeiro de 2024. Então, basicamente, eu quero rodar isso aqui, né? Eu quero que ele pegue esses dados aqui no segundo argumento, passe aqui para dentro e a gente utilize eles. Quando ele passar para cá, ele vai vir em string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um const data, vai ser igual a... Eu vou formatar essa string para um JSON mesmo. Então, json.parse, passando o raw data. E vou dar um console.log aqui no raw data, não, desculpa, no data. Beleza. Daí aqui, no nosso main.js, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Eu vou trocar create, ele já vai importar lá, create.js. E aqui dentro eu vou passar o process.argv at 3, porque é a quarta posição, ó. 1, 2, 3, quarta posição aqui da minha linha de comando. Então, vou rodar ele de novo. E agora ele trouxe formatado o JSON bonitinho aqui pra gente, ó. Legal, né? Agora a gente vai pegar esse JSON e inserir ele lá no nosso... Inserir ele lá dentro do nosso banco de dados no Notion. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. É só a gente continuar aqui o nosso rolê. O que a gente precisa fazer? A gente vai simplesmente dar um await Notion, que a gente já importou aqui, ponto. E ao invés de ser databases agora, a gente vai usar o pages, porque cada item de um banco de dados no Notion, ele é uma página, na verdade. Então a gente precisa criar uma página dentro de um banco de dados. Então a gente vai usar o pages.create. E aí aqui a gente vai passar o parent, falando que o type desse tipo, o parent é onde que está dentro essa página. No caso, ele vai ser dentro de um banco de dados. Então é database ID que a gente passa aqui. O próprio database ID que a gente vai passar, qual que é o banco de dados que a gente vai criar esse objeto aqui. E aqui a gente começa a colocar as properties. Ele tem um formato um pouco estranho, tá bom?
Inclusive, se você quiser, você pode vir aqui, ó, no Developers aqui, no Guides e Working with Databases, né? E How to Add Database Items e tal. E aqui ele mostra um pouco como é que você vai fazer isso. Então, para cada tipo de dado, ele tem um jeito de você inserir, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso eu fiz olhando na documentação. Primeiro a gente passa o nome da propriedade do jeito que ela tá aqui, tá bom? Do jeito que ela tá aqui. A gente passa esse nome. Então vai ser nome. O nome ele vai ter um type title, tá bom? A gente vai passar uma propriedade chamada title, que é um array. Dentro desse array vai ter um objeto, que vai ser um type text. E aí a gente vai ter o text, que vai ser um objeto também, que vai ser um content. E aqui dentro a gente passa o que vai ser, né? O content aqui, o que é o conteúdo, que é o data.name. O title ele é um pouquinho grande aqui, né? Ele é um pouquinho extenso aqui para a gente poder escrever nele, mas normal. Vamos continuar, né? Aqui no mesmo nível aqui eu vou continuar para a próxima propriedade, vai ser o valor, que ele é mais fácil, é o type, que é number. E aí a gente pode dar só um number aqui e passar direto, data.number. Show? Outra coisa que a gente faz é a origem. A gente coloca aqui a origem, ela é de um tipo select, e aí ele é select também, né? A gente abre aqui as chaves e coloca name, que vai ser o data.origin. Show de bola. E por último vai ser o campo data, que é do tipo date. Ele tem uma propriedade chamada date, que tem um start, e aí aqui a gente passa o nosso data.date, tá bom? E é isso. Aqui a gente já conseguiu finalizar, né, essa parte aqui de criar. Daí a gente pode dar um console log no que a gente nos dados aqui que foram utilizados para criar. E é isso. Vamos fazer esse teste? Então eu vou criar aqui. Eu vou usar aquele mesmo exemplo, npm start, aquele mesmo exemplo que eu utilizei antes, ó, name, pc novo, amount e tal. Vou rodar isso. Ele deu um erro. Deixa eu ver. Ele tá falando que a gente tá passando tudo undefined. E esse erro foi criado porque, ó, a gente passou errado. Não é... A gente tinha passado number, né? Não é number, é amount. A gente estava usando a propriedade errada. Então, se a gente rodar agora o npm, se a gente rodar agora o npm start aqui, ele vai funcionar, ó, já pode ver que ele já logou aqui, né? E aí, nós temos aqui, ó, criadão, PC novo, R$10.000 no Pix 1º de janeiro de 2024. Aí a gente pode sair criando, aqui, ó, vou trocar aqui, vou colocar aqui, ó, Nintendo Switch. Então, Nintendo Switch hoje, uns R$2.000. E foi passado no crédito no dia 2 de janeiro de 2024. Se eu rodar, ó, pode ver que ele já... Se ele logou aqui, quer dizer que ele rodou bem. Se a gente for lá no Notion agora, tá lá, ó. Notion, Nintendo Switch 2000, no dia 2 de janeiro. Muito legal, né? E aí, agora você já sabe integrar com o Notion, né? Então a gente tem aqui, a gente criou aqui a integração, a gente fez, né, os métodos aqui de listagem de um banco de dados, inserir um objeto lá dentro do banco de dados, né, uma página dentro do banco de dados, a gente fez isso como se fosse uma linha de comando, né, uma interface de linha de comando. Então a gente conseguiu adquirir bastante conhecimento aqui para poder utilizar essa integração com sucesso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E se você quer saber mais sobre Notion, como utilizar essa API, como a gente pode se aprofundar mais nisso, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se tiver muita gente pedindo, nós vamos fazer mais conteúdo com a API do Notion. E nos vemos no próximo vídeo.